Banana, 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 banana. 3, 2, 1 e... Yo, Hawk aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Novel Brasil. No vídeo de hoje eu vou dar 5 dicas para você se manter inspirado como escritor. Se você tá pensando em se tornar um escritor, ou se você até já é algum e escreve alguma coisa, você deve já saber de uma coisa bem específica. Escrever é um caminho bem complicado. Algumas pessoas elas começam a escrever porque elas acham que é um passatempo divertido e fácil e tudo mais. Mas se você tá pensando em escrever ali profissionalmente, eu digo, de publicar ali, de se tornar um grande escritor, ou seja, publicar sua própria obra aí, né, em algum site de web novel e tal, você tem que entender que o processo é difícil. E se você não tiver a perspectiva certa, você pode perder a motivação para escrever como um todo. Então, se você pretende seguir uma carreira como escritor, você deve ter a mentalidade certa. Pense em sua carreira como uma maratona ali, não um sprint, tá? E, acima de tudo, você deve encontrar uma fonte de inspiração, ou fontes de inspiração, que vão te sustentar. Eita, bati aqui no microfone, mas tudo bem. Por toda a sua carreira ali de escritor e tudo mais. Por fim, acompanhe aqui nesse vídeo 5 dicas fáceis de você seguir e tudo mais que podem te ajudar a você continuar inspirado. Não se esqueça de dar o seu gostei e deixar aí o seu comentário. Se esqueci alguma dica, se você quer dar mais alguma dica, enfim. Vamos para as dicas. Dica número 1. Seja um grande leitor. Essa é uma dica que a gente dá muito no nosso servidor, ali na nossa comunidade, na Novel Brasil. Cara, pra você escrever, você tem que ler. É como se você estivesse aumentando o seu arsenal. Porque quando você lê conteúdo novo todo dia, tu tá reabastecendo ali o teu estoque de inspiração. E isso vai também te expor a novos conceitos que vão te ajudar ali a crescer como escritor. Eu tenho uma história nova que tá saindo agora na Novel Mania, que se chama Trovão Infinito. Ainda vai sair, calma lá. Eu tava um pouco em dúvida do que fazer em determinados momentos, e pra isso que foi que eu fiz, eu li uma obra parecida, mas não é nem parecida, ela tinha pouco a ver, na verdade, mas tinha ali questão de fantasia e tudo mais. Cara, eu acabei vendo que, putz, mas eu poderia também fazer uma coisa interessante dessa forma. Aquilo ali me abriu novos horizontes, entendeu? Caramba, eu posso fazer algo do tipo porque as pessoas também gostam disso daqui, sacou? Eu consegui pegar ali elementos daquela obra, não é nem que eu roubei, não é nem que eu plagiei, não é nem que eu tô copiando, é só que eu me toquei que existe, entendeu? Então, talvez você faça uma coisa parecida, você lê e aí, putz, isso daqui é um elemento legal e tal que eu posso adicionar na minha obra, ou putz, isso daqui é um elemento legal que eu nem estava lembrado, nem estava tendo a consciência de que existia, entendeu? Então é muito importante que você leia para sempre manter a sua mente funcionando, cara, manter o seu arsenal de referências em dia. Então foi a primeira dica, seja um grande leitor. A segunda dica é: converse com pessoas de opiniões diferentes. Cara, é muito complicado a gente encontrar algumas pessoas de opiniões diferentes e que de fato saibam falar sobre web novel. Geralmente você vai encontrar algumas pessoas que inclusive estão falando besteira, tá? Mas, por exemplo, existem alguns escritores que eles têm ideias diferentes, tá bom? Eu gosto de pensar de uma forma com relação a fazer personagens inteligentes, sabe? Eu tenho uma forma para isso. Agora, outros escritores de web novel, eles já têm uma outra forma e eles dizem que aquela forma é a melhor. Qual é a melhor forma no fim das contas? As duas são válidas, entende? Só tô dando um exemplo aqui. Então, conversar com seu tutor principalmente, tá? E debater com ele a respeito de opiniões e tudo mais, você vai ver que, cara, é muito interessante os exercícios que você vai fazendo, tá? Conversar com alguém com opinião diferente da sua é estimulante ali intelectualmente falando e abre você para novos conceitos e perspectivas. Isso não se dá nem apenas com questões de técnicas de escrita, mas também com a questão da vida. Então, você pode conversar com pessoas que passaram por situações de dificuldade que você pode adicionar dentro da sua web novel ali no seu personagem, entendeu? Ou, inclusive, você pode até mesmo, por exemplo, o Pedro. O Pedro, ele é um cara do nosso servidor que ele cursa medicina. Então, ele entende bastante a respeito do corpo humano. Isso é bem óbvio. Então, você pode pegar algumas coisinhas
umas aulinhas com ele e tal, e debater com ele a respeito de como que você pode utilizar essa informação dentro de uma web novel. O Alonso, por exemplo, ele entende muito de armas e também um pouquinho de história. Você pode conversar com ele, debater opiniões e tal, não sei o que, e acabar vendo novas perspectivas e conceitos para você adicionar na sua própria história. Quanto mais vivência você tem, mais você consegue passar isso para o papel. Por isso, converse com as pessoas. É uma ótima forma de você se inspirar ali como escritor. 3, essa daqui é difícil. Busque viajar mais. Cara, é meio complicado de falar isso, mas o viajar mais nem necessariamente precisa ser realmente você sair do lugar. Você pode simplesmente fazer uma pesquisa no computador e já tá no lugar que você quiser. Fazer uma pesquisa diária, entender como é que funciona. Você inclusive pode utilizar esse conselho de viajar mais, tá? Pra tipo, sai aqui da tua rua. Por exemplo, uma vez eu fiz isso. Uma vez eu podia ter ido de bicicleta ou moto até um comércio que tinha aqui perto, mas eu falei, não. Eu vou, na Criança do Fim do Mundo tinha uma parte que o Diego, ele andava e começava a ver a paisagem e tal, e eu queria uma descrição a respeito disso. Só que eu precisava entender como é que era, então eu fui fazer na prática, eu fui andando até o local, que no caso era um comércio, e eu fui vendo como é que era o mundo ao meu redor e sentindo as coisas. E aí eu comecei a prestar atenção em muitos detalhes, tipo, maneira de caminhar, o vento, enfim, eu lembro especificamente do vento, porque foi a coisa mais marcante, assim, que eu consegui descrever uma coisa, uma brisa suave, sentindo na pele e tal, essas coisas, tá ligado? Quando você sai pra, enfim, viver e você vê uma árvore, você tá perto dela, você sente ali alguma coisa, você consegue descrever aquilo. Quanto mais você vive, tá? E você presta atenção nas emoções que você sente quando você está naquela determinada situação ou naquele determinado lugar, veja bem, quando você presta atenção, você vai conseguir transcrever aquilo no papel de uma forma muito mais verdadeira, entendeu? De uma forma muito mais polida. Inclusive, isso é coisa bastante de romancista. Os romancistas, eles observavam a natureza, né? Não os romancistas, na verdade isso aqui é os naturalistas. Mas lá atrás, quando, né, a arte começou e tal, a galera imitava a natureza. Então eles observavam muito a natureza e tal. Então esse é até um princípio da arte, de questão de princípio mesmo, de primeira. Você conseguir entender como são os seus sentimentos perto de alguma coisa e de observar. Vem muito mais da observação, entendeu? Esse busque viajar mais e tal. Essa terceira dica aí. Então eu recomendo que você faça isso. Se você for fazer alguma coisa, se você for viajar, se você for falar com a cremosa, se você for falar com a morena, cara, para um minutinho pra você prestar atenção ali, cara, nas emoções que você está sentindo, tá? E óbvio, saia do tédio, porque o tédio pode realmente afetar a sua vontade de escrever. Então você com certeza deve realmente fazer ali das suas viagens uma parte da sua vida. E as suas viagens, tá? Não necessariamente precisa ser sair para outro canto e tudo mais. Pode ser a coisa mais simples do mundo. É só você sair do seu mundinho sentado aí no computador ou sentado aí atrás dessa tela de celular. Cela também funcionaria. Mas enfim, vamos para a quarta dica. Tenha outros hobbies, não apenas um, tá? Se você se concentrar apenas em escrever, você pode ficar entediado e perder a motivação, assim, a questão de longo prazo. Então, realmente, ajuda se você tiver outros hobbies, como por exemplo, praticar algum esporte, musculação. Eu gosto bastante mesmo de desenho, por exemplo. Eu gosto de desenhar. Só que esse não é o meu maior hobby, é um dos hobbies. Eu gosto também um pouco de musculação, de correr. Gosto muito de correr, isso é uma coisa que eu gosto. E o que é que você gosta além de escrita, né? Escrita pode ser um hobby atualmente, mas no futuro pode se tornar algo aí profissional seu. Mas até lá você precisa de alguns hobbies também para não tornar a ação de escrever tão entediante assim. Então, tem outros hobbies, algumas coisinhas ali que você gasta tempo para poder se distrair. Só da escrita é uma coisa muito complicada, tá? E quinta e última dica, busque por avaliações sinceras. Se você quer ser o melhor escritor possível, você nunca deve ali se iludir consigo mesmo. Você tem que ser honesto, tá? Sobre as suas habilidades de escrever, pra você entender se tá melhorando como escritor ou não. Então é importante que você tenha ali o seu trabalho avaliado de tempos em tempos. E é pra isso que a gente da Novel Brasil tá aí, cara. Você entra lá na nossa comunidade, pede uma tutoria e 2 vezes por semana você tem direito a ter uma tutoria ali totalmente personalizada, totalmente sua. E lá o tutor, ele vai te analisar, ele vai falar com você e ele vai te mostrar onde é que você pode estar melhorando, sacou? E é você que escolhe a maneira como você quer a tutoria, entendeu? É você que faz o seu tempo. Então eu super recomendo que você busque por avaliações sinceras.
sinceras, não avaliação de qualquer pessoa. Veja se primeira pessoa escreve, tá? Isso é uma coisa muito importante. Se aquela pessoa que tá te avaliando, ela não escreve, tá? Ela não escreve, ela geralmente não publica, ela nunca escreveu nada, cara, desconfie. Tá bom? Peça um texto dela, analise e tudo mais, veja se realmente ela ali, você vê que ela escreve bem e tal. Não aceite, ó, isso é dever seu como aluno. Não aceite conselho de qualquer pessoa. É só pessoas que realmente já estão no lugar onde você tá. Então, se o seu objetivo é escrever bem, procure um escritor que já escreva bem. Se o seu objetivo é ter muito número, procura um escritor que já tem muito número. Tem alguns escritores, tutores nossos, que eles não publicam, isso é normal, mas eles escrevem, tá? Eles escrevem, eles já têm a experiência de escrever, eles não têm a experiência em si de publicar. Mas se sua vontade mesmo é escrever, é melhorar na escrita, esses tutores eles já são de bom tamanho pra você, porque eles já chegaram lá, eles já são bons escritores. Falta só agora eles o quê? Publicarem. Mas ó, veja bem, nunca aceite a avaliação de alguém que não escreve, tá? No caso, eu tô falando aqui questão de escritor mesmo, tá bom? Se for, por exemplo, um leitor mesmo, ele vai ler e tal, não sei o que, ele vai dizer o que ele achou como leitor. Agora, se um cara vier com papo de escritor, dizendo, eu como escritor e tal, mas o cara não escreve nada, ou o cara não quer te mostrar um texto dele, desconfie. Tá, desconfie, fiquem meio um pé atrás assim. Essa é a minha diquinha extra aí pra você. E de qualquer maneira nós vamos ficando por aqui, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo e vai dar trabalho para caramba para editar. Eu estou editando isso daqui no mesmo dia em que eu vou postar. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Comenta aí embaixo alguma outra dica que você tem pra galera que viu até aqui o vídeo. E bom, é isso. Fiquem bem e até mais.